This computer. Aí, agora sim. Agora a gente muda aqui. E o Adriano estava falando aqui antes de vocês entrarem que ele começou a usar aquele aplicativo de compras que eu comentei no último encontro nosso, né? E que está sendo bem legal. Então, bom aí para vocês saberem. Né? Vamos lá. Né? Bom, semana passada foi gravado, sim. Eu preciso mandar para vocês, mas eu mandarei. Deixa eu mutar aqui a Maria Eduarda. Aí, vamos lá. Bom, pessoal, bom dia. Bom estar aqui com vocês para esse segundo encontro aí, falando de gestão do tempo. Primeiro encontro, a gente encerrou praticamente a hora que a gente estava falando sobre a importância de começar relacionando tudo que a gente tem para fazer, né? Lembra que eu comentei com vocês que eu, pelo menos uma vez, 2 vezes por ano, eu paro, pego um caderno, vou lá na calçada da minha casa e vou entrando pela casa com o caderno na mão e anotando tudo que eu tenho que fazer, desde das menores coisas, tipo, sei lá, um prego que eu tenho que arrancar da parede, até as maiores coisas, como, sei lá, um cliente que eu preciso ligar. E a importância disso é você tirar tudo da cabeça. Lembra que eu falei para vocês que a nossa cabeça é muito cara para ficar armazenando informações como data, horário e esse tipo de coisa. Então, a gente precisa abrir espaço na mente para coisas realmente importantes, como coisas criativas, lidar com criatividade, criar coisas. A cabeça tem que estar livre para isso. Tá? Nossa mente tem que servir para isso, para pensar em coisas grandiosas e não em coisas pequenas que um aplicativo como uma lista de compras, por exemplo, pode resolver para a gente. Tá? Nós vamos continuar desse ponto para frente hoje, imaginando eu que vocês ficaram lá com uma tarefa que era relacionar tudo que vocês tinham para fazer, imaginando eu que vocês relacionaram pelo menos uma quantidade razoável de coisas que vocês precisam executar na vida de vocês, tá? Bom, eu costumo dizer que é possível dar um treinamento de gestão do tempo com 3 frases. Se eu disser 3 frases aqui, eu dei um treinamento de gestão do tempo. Primeira frase, você precisa saber o teu jeito de se relacionar com o tempo. Tem gente que tem uma relação mais estruturada com o tempo, tem gente que precisa de passo a passo para se relacionar com o tempo, e tem gente que gosta de uma vida mais solta, não um Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas alguma coisa um pouco menos estruturada. Então, o primeiro passo é entender o teu jeito de se relacionar com o tempo. Segunda frase é saber o que fazer e o que não fazer. Ou seja, saber dizer não para coisas que não são tão fundamentais, para sobrar tempo para você dizer sim para as coisas que são fundamentais. A gente precisa ter essa capacidade, o Steve Jobs dizia isso, né, que a gente precisa dizer não para uma série de coisas para a gente poder dizer sim para aquilo que realmente importa na nossa vida, né? E a terceira frase é saber o que fazer primeiro, o que fazer segundo, o que fazer terceiro e assim por diante, que é o que a gente chama de priorizar, né? E eu gosto muito dessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, que quando tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Então, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de, quando estou lendo, ir grifando com um marca-texto, aquilo que eu acho importante. Agora, se eu grifar o caderno inteiro, o livro inteiro do jeito que está aí nessa imagem, e não grifar nada, dá no mesmo, né? E tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que acredita que pode ter muitas prioridades. Eu gosto de brincar, inclusive, dizendo que prioridade é uma palavra singular. Não devia existir plural de prioridade, né? Até porque você não consegue ter 2 prioridades ao mesmo tempo. Você sempre vai estar priorizando uma coisa. Você pode falar assim, eu tenho 5 grandes prioridades na minha vida. Ok, mas nesse momento você está priorizando uma delas. Então, prioridade é singular, não tem plural de prioridade. Ou não deveria ter, pelo menos. Tá? Portanto,
eu estou dizendo isso para vocês entenderem a importância de você ter muito nítido na tua cabeça o que é prioridade naquele momento. O que é prioridade naquele momento, né? Então, eu vou usar um exemplo aqui, né? Então, 1 minuto antes das 10, cai a minha internet. Eu chamo o suporte da internet aqui e eu estou conversando com o cara, dá 10 horas, eu entro pelo 4G. Aí o cara tá lá me chamando, gritando lá, provavelmente. Eu simplesmente abandonei ele, porque agora conectou no Wi-Fi aqui e depois eu resolvo. Por quê? Porque agora ele não é minha prioridade. Se eu ficar pensando nele, eu não penso em vocês. E tem muita gente, vocês não, óbvio, na Rio Verde não tem isso, que tá lá numa reunião, mexendo no celular, respondendo um e-mail, respondendo um WhatsApp. Ou seja, o que você está dizendo naquele momento é que aquela reunião não é prioridade, a prioridade é o WhatsApp, porque a gente não faz duas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto muito de uma história que eu ouvi o Karnal, Leandro Karnal, contando. Ele disse que saiu com uma amiga para jantar e eles lá jantando, a amiga parava, ele conversando, ela parava, catava o celular e respondia um WhatsApp. Aí eles conversando, ela catava o celular e respondia um WhatsApp. Dali a pouco ela parava, catava o celular e respondia um e-mail. O que ele fez? Catou o celular dele e ligou para ela. Na frente dela, na mesa dela. Ligou e falou, ó, parece que o teu celular é mais importante do que eu, então eu vou falar com você por celular, não tem problema. A gente faz isso. E aí eu volto naquilo que eu falei no nosso último encontro, que eu sempre falava para os meus alunos de graduação. Para que você vai na faculdade e fica mexendo no celular para depois ter que estudar no fim de semana para a prova? E depois reclamar que você não tem tempo. Então, guardem uma coisa na cabeça de vocês. O ser humano é monotarefa. Não existe ser humano multitarefa. Nem as mulheres, viu, meninas? As mulheres só têm uma capacidade um pouco maior do que nós, homens, de trocar de prioridade mais rápido do que a gente. Via de regra. Não é uma regra, mas via de regra. Mas mesmo assim, mulher é monotarefa. Então, ou você foca em uma coisa, ou você não está focando em nada. Tá? Então, veja, gestão do tempo, primeiro passo é definir o que é a sua prioridade. Até porque vocês já ouviram, já viram muitas vezes a história do princípio de Pareto. O princípio de Pareto, para quem não conhece, Vilfredo Pareto, um economista italiano, teve uma grande sacada onde ele disse que 20% das causas geram 80% das consequências. E tudo na vida da gente. 20% das contas de vocês comem 80% do salário de vocês. 20% das tarefas consomem 80% do tempo. 20% dos clientes geram 80% da receita. 20% dos clientes geram 80% do trabalho. É sempre assim. É óbvio que não é exatamente 20 para 80, mas está ali. O importante é a ideia geral. Portanto, gestão do tempo passa por você descobrir quais são os 20% de tarefa que geram 80% dos seus resultados. E focar realmente nisso. Tá? Rodrigo, você está dizendo então que aí eu abandono os 80% de tarefas que geram os outros 20% de resultado? Não necessariamente. Pode até ser que você resolva abandonar, mas não necessariamente. O que eu estou dizendo é que existe uma mágica em gestão do tempo que quando você começa pelos 20%, os 80% cabem. Quando você começa pelos 80%, os 20% não cabem. Dá uma olhada, eu vou passar um vídeo aqui para vocês que mostra isso que eu estou dizendo, que eu estou contando aqui, olha só. Espera lá. Deixa eu ver se vai. Ah, não foi. A internet. Mas tudo bem, eu conto a história do vídeo para vocês, tá? Oscilando um pouquinho a internet, Rodrigo. Oi? Diga, Thaís. Tá oscilando um pouquinho, acho, sua internet. Tá. Tá oscilando para todo mundo aí? Tá pipocando? Tá dando... Tá. Isso, Deixa eu passar pro... a sua voz. Deixa eu passar pro 4G para ver.
Vamos ver se vai melhor no iPhone. Minutinho. Não está achando nem o iPhone agora. Um minutinho só. Ó, vamos ver se por aqui vai melhor. Vocês vão me falando, tá? Qualquer coisa a gente... Essa aqui tá melhor, pelo menos a voz não travou. Opa, que bom. Vamos lá. Aqui, ó, eu vou conseguir passar o vídeo para vocês. Vamos ver. Dá uma olhada aqui nesse vídeo, ó. Uma acelerada nele aqui. Vou dar isso aqui daqui, peraí. Quem não entende inglês, ignora isso aí, que o que interessa é o que vai aparecer na imagem, tá? Olha só. É um cara com um pote ali de plástico. Ele tem areia, pedrinhas, né, pedregulho e pedras, né? Representam a importância das tarefas, né? Veja, ele vai começar a colocar areia no jarro. Botou toda a areia. Para a gente botar até um pouco mais rápido. Dá uma chacoalhadinha. Agora vem o pedregulho. Botar ali todo o pedregulho. Todo o pedregulho. E agora ele vai tentar colocar as pedras. E encheu. Sobrou pedra pra caramba. Agora ele vai fazer a mesma coisa, só que numa ordem diferente. Começar a colocar primeiro as pedras. Vamos supor que já tivesse enchido o vaso. Ainda assim valeria a pena, porque ele colocou coisas que realmente importam. Mas olha só, agora ele vai colocar o pedregulho. Chacoalhadinha. Aí fala ali, às vezes a gente precisa rearranjar as coisas para poder caber. E todo o pedregulho, ó, coube tudo. Se parasse aqui, ok, ainda estava bom. Colocou coisas importantes. Agora ele vai botar areia. Olha só. Vou adiantar um pouco aqui. E tá aí. Colocou toda a areia.
Tá? Então, veja, é uma metáfora, sobrou um pouquinho de areia ali, né? Mas sobrou um pouquinho de tarefas que não são realmente importantes. Tá? Deixa eu passar aqui. Aí. A gente passa aqui. Espera aí um pouquinho. Aí. Ou seja, o que esse vídeo mostra é que se você começa pelo que realmente é importante na tua vida, o resto sobra. Pode até sobrar, sobra uma areia, como sobrou ali. Mas vai sobrar pouca coisa e aquilo que realmente não é importante. Agora, quando você começa a colocar muita coisa que não é importante na tua vida, tá? Primeiro, sobra, sabe o quê? Saúde, lazer, família para fora do vaso. Então, fazer gestão do tempo é escolher aquilo que realmente vai funcionar, aquilo que realmente vai trazer resultado na sua vida. Primeiro, tá? E aí, existe uma metodologia para isso. Existe um jeito de escolher isso, porque é difícil a gente fazer escolhas. Fazer escolha não é uma coisa fácil. Então, existe uma metodologia chamada Matriz de Eisenhower. Eisenhower, para quem não lembra, Eisenhower foi o general americano que venceu Hitler na guerra, tá? Na Segunda Guerra. Então, imagina só, um cara que entendia pra caramba de planejamento, né? E o Eisenhower, ele tinha um jeito de planejar tudo na vida dele e na guerra, que ele usava 4 quadrados, 4 quadrantes na vida dele. E ele separava esses quadrantes assim, ó. Tarefas menos urgentes e tarefas mais urgentes. O que é uma tarefa urgente? É importante a gente definir isso, tá? Tarefa urgente é aquela tarefa que tem data certa para acontecer, ou então que se você não fizer, ela vai piorar. Por exemplo, pagar o aluguel tem uma data certa para acontecer, e ainda que você possa não pagar exatamente naquela data certa, não pagar significa pagar multa, juros depois, vai piorar o que você tem que fazer. Então, toda vez que vai piorar, ou que tem uma data exata para acontecer, a tarefa é urgente. Tá? Tá travando meu áudio, Adriano? Tá? Deixa eu fechar minha câmera para ver se melhora. Vamos aqui com a câmera fechada um pouco, tá? Vamos ver se melhora um pouquinho. Então, toda vez que você tem a possibilidade de postergar alguma tarefa, então significa que essa tarefa é menos urgente. Toda vez que você não pode, ela é mais urgente. Tá? O exemplo que eu gosto de dar para explicar o que é urgente e o que não é urgente é um copo na beirada de uma mesa. Imagina um copo com água na beirada de uma mesa. Se você não pegar esse copo, ele vai cair, vai quebrar, vai derrubar água para todo lado, vai molhar toda a tua sala. Ou seja, não agir naquele copo é tornar o problema pior lá para frente. Tá? Então, isso é urgente. Toda vez que você tem uma tarefa que não agir sobre ela vai piorar, vai tornar algo pior, significa que a tarefa é mais urgente. Tá? Depois a gente tem aqui na vertical desses quadrantes, a gente tem menos importante e mais importante. E aí aqui começa um fator extremamente importante, aproveitando o nome, de gestão do tempo, que é o seguinte: o que é uma tarefa importante? O que determina que uma tarefa é importante? Tá? Ô, Gustavo, me fala, na tua opinião, o que determina que uma tarefa é mais importante do que a outra? Eu, Paiola.
Acho que é você. Eu perguntar Gustavo hoje. Dona. Opa. Se ela desencadeia outras tarefas, por exemplo. E o que mais? João Paulo, o que você acha que faz uma tarefa ser mais importante do que outras? João Paulo Provinciato. Na minha opinião, são os riscos, né? Quais são os riscos decorrentes dessa atividade não ser executada? Ok. O que isso vai levar para a nossa vida, né? Ok. Thaís Alves, o que você acha que faz uma tarefa ser mais importante que a outra? Eu penso sempre em prazo também e atividades que às vezes eu dependo de outra pessoa para dar um tempo maior para outra pessoa. Olha só que legal. Olha por que é importante o que a gente está vendo aqui. Tudo o que vocês falaram, tudo que os três falaram, não determina a importância de uma tarefa. Determina a urgência de uma tarefa. Tá? Se a gente não entender isso muito claramente, a gente não consegue priorizar. Tá? O que determina a importância de uma tarefa? O que determina a importância de uma tarefa é a relação dela com seus objetivos. Tá? É a relação da tarefa com seus objetivos. Ou seja, aqui a gente já tem um problema, que é, se você não tiver clareza dos seus objetivos, você não consegue saber qual tarefa é mais importante. Tá? Vou dar um exemplo. O Adriano me falou que tem uma filha pequena. Certo, Adriano? Imagina, Adriano, que a sua filha está doentinha. Precisa ir no pediatra. E a tua mulher não pode ir porque tem lá um compromisso, sei lá, não pode ir. Tá? Tem que ser você. E naquele mesmo horário do pediatra, você tem uma reunião com o cliente. O que você faz? Marco a reunião. Vai para a reunião e larga a filha. Não, desmarco a reunião. Desmarca a reunião e vai com o médico. Remarco a reunião, né? Remarca a reunião e vai para o médico. Tá? Olha só. Tá vendo como que é uma situação difícil? Por que é uma situação difícil? Porque eu botei o Adriano na parede, dando para ele, provavelmente, duas tarefas que envolvem duas prioridades altas da vida dele. Que é atender o cliente, mas também ser um pai que cuida da sua filha. Tá? Então, isso vai acontecer na vida da gente o tempo todo. O tempo todo, a gente vai ser colocado em situações onde você tem que escolher entre a filha e o cliente, entre a escola, uma apresentação da filha na escola e uma reunião com o cliente, entre uma reunião com o cliente e uma reunião com outro cliente. Isso acontece pra caramba. Eu tive uma situação no Rio de Janeiro, numa empresa no Rio de Janeiro, onde eles tinham um problema muito sério, que era eles não conseguiam mais saber se num determinado horário que eles tinham uma reunião com o cliente A e o cliente B demandava uma reunião naquele mesmo horário, eles não sabiam mais como priorizar se eles deviam ir no cliente A ou no cliente B. Então começou a gerar um problema, um monte de problema, de cliente querendo se impor pelo grito, e aí eles começaram a ir em cliente que gritava mais. O que aconteceu? Começou a ter um monte de cliente gritando. Tá? Então, veja, vamos lá, vamos entender isso aqui. Tarefa mais importante é a tarefa que te leva mais rapidamente para os seus objetivos. E tarefa menos importante é a tarefa que te leva menos para os seus objetivos, ou que te leva mais devagar para os seus objetivos, ou que a relação dela com os seus objetivos é indireta. Isso é uma tarefa mais ou menos importante. Tá bom? Pessoal, a Bianca disse que o áudio está travando ainda. Me fale uma coisa. Tá melhor agora, tá menos pior agora, que estou pelo iPhone, ou estava menos pior antes, quando eu estava pelo Wi-Fi com a câmera aberta? Vamos junto que nós vamos dando um jeito aqui. Eu acho que está melhor. Tá melhor? Então vamos manter assim. Melhorou pouca coisa. Tá? Melhorou pouca coisa. Enquanto isso, eu vou tentando resolver aqui por um outro caminho aqui, tá? Bom,
Então, uma vez que você entenda que você tem tarefas menos urgentes e mais urgentes, tarefas menos importantes e tarefas mais importantes, você cria 4 quadrantes. 4 quadrantes. Então, você tem, por exemplo, no quadrante vermelho, as tarefas que são mais urgentes e mais importantes. No quadrante aqui, sei lá, verde, amarelo, será que cor que é essa desgraça aqui? Tarefas menos urgentes e mais importantes. No quadrante azul, tarefas menos importantes e menos urgentes. E no quadrante, sei lá, laranja aqui, bege, não sei que cor que é, tarefas mais urgentes e menos importantes. Eu tenho 2 perguntas fáceis e uma difícil para vocês. Tá? Primeira pergunta fácil. Qual dessas tarefas, as tarefas de qual desses 4 quadrantes a gente deve fazer primeiro? Um pirulito para quem acertar. Vai, Dani. Mais urgente, mais importante. Perfeito, olha aí, que fácil. Essa foi a pergunta fácil, Dani. Parabéns. Segunda pergunta fácil. Qual dessas a gente deve fazer por último? É fácil. Menos importante, menos urgente. Perfeito. Fácil também. Agora vem a pergunta difícil. Tá? Qual, tirando a mais urgente, mais importante, e menos urgente, menos importante, né, as 2 que a Dani falou ali, sobra as 2 na diagonal aqui, tá? Menos urgente e mais importante, e mais urgente e menos importante. Qual dessas deve ser feita primeiro? O quadrante verde ou o quadrante bege, amarelo, sei lá que cor que é aquela desgraça ali? Olha só, essa é a... Verde, mais importante. Diga, Bianca. O verde, que é mais importante, menos urgente. Ah, muito bom, Bianca. Muito bom. Olha só, tem muita gente que acha que uma vez terminado o quadrante mais urgente e mais importante, eu devo ir pro mais urgente e menos importante. Tem muita gente que pensa isso, né? Por quê? Porque fala, não, é urgente, tem que ser feito. Tá? E, na verdade, o que a gente precisa ter em mente é que tarefas que são urgentes hoje não eram urgentes no passado. Mas aí, como não foram feitas, se tornaram urgentes. Então, se eu não sair dessa corrida dos ratos, eu vou entrar numa situação, que é a situação que a maior parte das pessoas está hoje, que é, eu só tenho tarefa urgente para fazer. Tudo que eu tenho para fazer é urgente. Tá? Então, olha só, a grande verdade é que o caminho que a gente deve seguir aqui é, primeiro, eu devo agendar as tarefas que são mais importantes e menos urgentes. Porque se ela não é urgente, eu posso agendar para quando eu quero fazer essa tarefa. Então, por exemplo, sei lá, eu quero aprender inglês. Tá, mas isso não é urgente porque não tem nada demandando, não estou sendo cobrado disso. Mas é extremamente importante para a minha profissão. Então, eu vou agendar quando que eu vou fazer isso. Eu quero fazer atividade física. Não é urgente, porque eu não estou morrendo, eu não estou sofrendo de nenhuma doença, mas é importante porque tem a ver com a minha saúde. Tá? Então, eu preciso agendar. Na entrada não está registrando. Registrar aqui, tá bom? Só a saída. Depois, eu devo fazer o que é urgente e importante. O que é mais urgente e mais importante, eu faço. Depois, eu devo, sempre que possível, delegar o que é urgente, mas não é importante. São essas tarefas que eu delego.
E o que não é nem urgente nem importante, eu simplesmente não devo fazer. Eu devo evitar fazer. Tá? Por fim, o profissional ideal, o profissional que vai que vai ter sucesso, mais sucesso do que os outros, via de regra, é o cara que tem esses quadrantes com a seguinte disposição. Essa aqui, ó. Tá? É o profissional que tem muitas tarefas importantes, mas não urgentes, e pouco do resto. Só que o que a gente vê na vida real é gente que tem muita tarefa urgente e pouca tarefa realmente importante. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou mandar para vocês aqui, aí assim, enquanto vocês fazem isso, eu vou dando uma olhada aqui na minha internet. Eu vou mandar para vocês aqui uma lista, um PDF. Espera aí. Vou pegar aqui. PDF. Ó, dá uma olhada aí no chat de vocês. Vai aparecer um PDF aí. Minutinho. Espera aí que tá indo. Eita, tá lento mesmo, hein? Deixa eu tentar aqui de novo a Wi-Fi normal. Ó, foi aí no chat de vocês. Dá uma olhada aí. Abre esse PDF, por favor. Vou voltar aqui com a minha câmera, vamos ver se vai. Peguem aí o PDF, por favor. Espera aí. Abriram aí? Dá um joinha para mim aí quem conseguiu abrir o PDF, por favor. Show. Olha só, vocês não precisam usar esse PDF para fazer gestão do tempo, tá? Mas é legal que vocês usem a lógica desse PDF, tá? Qual é a lógica do PDF? Olhem aí que tem um lugar para vocês colocarem a tarefa, aquilo que vocês têm que fazer, e tem uma coluna, tá? Importante / urgente, tá? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês relacionarem aí no PDF, ou então, na própria lista de tarefas que vocês relacionaram do último encontro para esse, vocês vão colocar na frente de cada tarefa, se ela é uma tarefa urgente e ou importante. Então, toda tarefa que for importante, coloca um I. Toda tarefa que for urgente, coloca um U. Então, você vai ter algumas tarefas que são só I, outras que são só U, e outras que vão ter I e U. E outras que não vão ter nada. Tá? Então, eu vou dar para vocês 5 minutinhos para vocês colocarem I e U na frente das tarefas. Enquanto vocês colocam, eu vou tentar ver se eu reinicio a internet aqui, ver o que eu faço para ver se dá uma melhorada. Tá? Já volto aqui com vocês.